adorado para sempre. É o Senhor nosso Deus, 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 adorado para sempre. É o Senhor nosso Deus. Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Apesar dos dias serem maus, apesar de sabermos que tudo o que estamos vendo é necessário que aconteça, porque isso faz com que as profecias se cumpram e o tempo da vinda do Senhor se acerque. O próprio Jesus diz que é necessário que todas essas coisas aconteçam para que venha o fim. E fato é que nós somos a geração do fim. Não haverá outra geração, não passará esta geração onde nós estamos vendo todas estas coisas que o Senhor Jesus falou que ia acontecer. Que coisas são essas? É tudo o que vemos hoje, todas as notícias, né? Terremotos, de tsunamis, epidemias, fome, nações que estão praticamente para entrar em guerra, pais contra filhos, filhos contra os pais, o amor se esfriando, a apostasia dos últimos dias, onde vemos pessoas, né, de dentro da igreja abandonando sua fé, vivendo suas vidas da forma a qual elas acham que se deve viver dentro daquilo que a palavra diz, mas a forma deles, né, e não a forma da palavra, né? Essa é a apostasia dos últimos dias, pessoas que se afastam de Deus, se afastam da verdade, né? Não buscam mais o Senhor, não pedem a Deus a direção, não são guiados mais pelo Espírito Santo de Deus, né? Começam a viver os desejos, a vontade da carne, né? Deixando que o Espírito sufoque e a carne fala mais alto. Quando a palavra nos ensina que o Espírito Santo, que está nos guiando, o Espírito Santo, que está cada dia, né, fazer parte da nossa vida diariamente, né, nos mostrando, nos convencendo, nos levando a toda a verdade, né, o Espírito Santo, nós temos que estar conectado com ele, a nossa alma, né, e o nosso espírito, né, a cada dia. E muitas das vezes hoje a gente vemos que as pessoas, elas sufocam o espírito, né, e dão vontade à carne, né, e começam a agir conforme eles querem. Apesar de tudo isso, meus amados, a palavra de Deus em Daniel 12, ela nos traz a esperança, ela nos traz a certeza de que mesmo nesse tempo haverá esperança para aqueles que buscam ao Senhor. Que mesmo nesse tempo nós veremos os justos resplandecer. Que mesmo nesse tempo nós temos a certeza que até aqueles que dormiram no Senhor, eles vão ressurgir, eles vão ressuscitar, né, quando for dada a ordem pela boca do nosso próprio Deus, né? O próprio Jesus, quando vir, os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão com Cristo. E nós, os vivos, que estivermos vivos, seremos arrebatados, tirados com força dessa terra e levados ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Aleluia! Esse é o arrebatamento, né? E nós estamos vivendo muito perto desses dias. Senhor, meu Deus, dai-nos força, Pai, discernimento, sabedoria. Guia-nos, Espírito Santo, pela verdade, por cada dia, por cada momento, por cada hora. Nos ajuda a compreender, Senhor, sempre qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que apesar dos dias serem maus, apesar dos dias, Senhor, a cada dia se mostrarem trevas, apesar de tudo que temos visto, sabemos que a nossa esperança está em Ti.
O Senhor é a nossa esperança. Senhor, nos ajuda a sermos boca de Deus, canais de bênção por onde passarmos. Nos ajuda a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nos faça viver a cada dia, Senhor, com essa certeza no nosso coração, vinda do Teu Espírito, Pai. Nos fazendo a cada dia, Senhor, ter a esperança da ressurreição, Senhor, e sermos fiéis a Ti até este grande dia. Assim como Daniel, Senhor, ele estava ali recebendo de Ti revelação. Assim como Daniel, no tempo dele, não viu isso acontecer, mas ele mesmo seguiu o caminho dele. E o Senhor mesmo disse para ele que ele se levantaria naquele dia para receber de Ti a promessa. Daniel hoje não está mais aqui, mas naquele grande dia ele se levantará. E nós, Senhor, assim queremos também ser. Queremos a cada dia estar Te buscando, anunciando o Teu reino, Senhor. Queremos a cada dia receber de revelação a verdade, Senhor, da Tua palavra. E como Daniel, Senhor, seguimos adiante até o dia que o Senhor venha por nós. E que se estivermos vivos, seremos arrebatados. E se porventura o Senhor nos recolher, quando chegar aquele grande dia, nós também, como Daniel, levantaremos, ressuscitaremos para encontrar contigo. Oh glória, oh aleluia, esse é o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Gente, o melhor de Deus está por vir, o melhor ainda está por vir. A palavra do Senhor em Daniel 12:2 diz: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. A palavra diz que há esperança para nós que estamos aqui e confiamos no Senhor. Daniel 12 começa a dizer que quando esse tempo chegar, Miguel, ele se levantará e ele lutará pelo seu povo. Diz que esse tempo será um tempo de muita aflição, um tempo de muita angústia, né? Que nunca houve e nunca se viu. Porém, também será o tempo em que o povo de Deus será liberto, haverá libertação. E aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida vão se despertar do pó da terra. Alguns para a vida eterna e outros para a desonra. Porque muitos também acabam dormindo, né? Acabam partindo sem Deus. Mas aqui diz que os justos hão de resplandecer, reluzirá como as estrelas para todo sempre, aqueles que estão sendo conduzidos pela justiça de Deus, né? A palavra diz que nessa época Israel vai enfrentar por muitos problemas, né? Mas contudo também nesse tempo a esperança nascerá, nos trará uma daquelas raras ocorrências como tem no Antigo Testamento que nos falam sobre a ressurreição. Aqui temos a garantia de que os que crerem no Senhor terão um futuro feliz. A morte, embora pareça definitiva, a morte, embora pareça que morreu e acabou, não é assim. Não é assim, porque aqui nós temos a garantia que nós vamos despertar para a vida eterna. E Deus vai honrar os que permanecem fiel a Ele. Assim como Daniel, aleluia. Assim como Daniel permaneceu firme até o fim, né? E Deus falou para ele: Daniel, descansa, segue adiante, Daniel. Segue adiante, né? Porque vai chegar o dia em que você, Daniel, vai se levantar para poder receber o seu galardão, para poder receber essa promessa, né? Segue o seu caminho, vai até o fim, descansa, porque você se levantará para receber sua recompensa no fim dos dias, né? Então, assim como Daniel, eu e você também podemos ter a plena convicção, a certeza da ressurreição. A esperança da ressurreição nos incentiva a sermos fiel. Deus vai nos honrar
aqueles que é fiel a eles. O melhor ainda está por vir. Por mais que os dias sejam maus, por mais que os dias sejam trevas, por mais que existe uma elite, por mais que existe pessoas maquiavélicas que estão tramando, não dormem sem fazer o mal, por mais que a gente veja todos esses sinais que estão acontecendo, nós sabemos que em meio a tudo isso, aquele que trará a justiça, Jesus Cristo, Filho de Deus, nos fará vencer, porque Ele é vencedor. Essa guerra, essa batalha, essa luta que nós estamos enfrentando, tudo que Israel está enfrentando, tudo isso já tem a vitória garantida. Então a nossa esperança está em Jesus. Deus vai nos honrar, Ele é fiel. Como frágeis seres humanos, a gente sempre quer saber, meu Deus, até quando eu vou sofrer? Por que eu vou sofrer? Por que temos que sofrer? Mas isso faz parte, a palavra de Deus diz, Jesus falou, no mundo tereis aflições, porém permaneçam firmes, eu venci o mundo e como eu venci, vocês também vencerão. Então as lutas virão, as dificuldades virão, os dias maus virão, né? Mas a gente sempre se pergunta. Mas nessa visão de Daniel, ela nos traz, ela nos mostra verdades confortantes. Elas falam para nós ali no versículo 7, versículo 13, versículo 10, né? Ali Daniel nos mostra isso, que para quem crê, o sofrimento é temporário, o melhor ainda está por vir. Quanto a você, como Deus falou para ele, siga o seu caminho, e hoje Deus fala para nós, quanto a mim e a você, sigam o seu caminho até o fim. Você vai descansar, mas no final dos dias, que são esses dias que nós estamos vivendo, nos finais dos dias, aleluia, que tremendo, que palavra maravilhosa. No finais dos dias, Daniel, você se levantará para receber a sua herança. As nossas provações, que Daniel também passou, e todos os outros passaram, e nós hoje estamos passando por provações, por dificuldades, as nossas provações, ela nos purifica, ela nos limpam, ela nos refinam, tá no versículo 10, né? Elas nos fazem ser purificados, refinados, limpados, né? Meu Deus, Deus é maravilhoso, porque embora a noite seja escura, gente, o dia parece nunca chegar, a nossa fé no Senhor está segura nele, de que Ele, o nosso Deus, Ele não pode falhar. As promessas do Senhor não falham. Nenhuma das promessas que Deus deu a Israel falharam. Lá no livro de Josué Josué, ele fala de todas as promessas que o Senhor deu ao teu povo, a Israel, nenhuma delas falharam. Todas se cumpriram tal e como o Senhor determinou. E não vai ser agora, no tempo do fim, que não vai se cumprir. Por isso que nós temos visto tudo isso acontecer, né? Tudo isso acontecer. Deus não falha, Deus não erra. E o que acontece? Logo essa névoa se dissipará e o Senhor tudo claro fará. Ainda que o meu caminho e o teu caminho pareça escuro, Deus jamais há de cometer algum erro. Aleluia! E a nossa esperança, meus irmãos, a nossa esperança está na ressurreição, a nossa esperança está num Deus vivo, a nossa esperança está em Jesus, aquele que fez a promessa, e Ele é fiel e justo para cumprir em detalhes cada palavra que Ele nos deu. Nós estamos sim vivendo dias difíceis, nós estamos sim nos finais dos dias, é o final do tempo, a nossa geração é a geração que verá Jesus vindo arrebatar a igreja, né? A nossa geração é a geração que está vendo aquilo que foi revelado a Daniel, que chegaria um tempo em que o conhecimento cresceria, que chegaria um tempo em que as pessoas iam se maravilhar, né? Aqui diz, mas que ainda no tempo de Daniel não era o tempo de acontecer aquelas coisas, né? Deus falou para ele: Daniel, guarda essas palavras em segredo, sele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para cá e para lá quando o conhecimento aumentar.
Então, eu, Daniel, olhei e vi diante de mim 2 outros, um do lado do rio e o outro do outro lado. Um deles me perguntou ao homem vestido de linho, que estava acima da água do rio, levantou a mão direita e a mão esquerda para o céu e jurou por aquele que vive para sempre, que elas durariam um tempo, tempos e meio de tempo, e ocorrerão quando o poder do povo sagrado não for mais danificado. Todas essas coisas terminarão. Meu Deus, né? Ou seja, naquele tempo ainda não iria acontecer, mas que chegaria o tempo do fim, que é os nossos dias, gente, que é o tempo em que nós estamos vivendo, aonde o conhecimento tem aumentado a cada dia mais. A gente vê aí o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, o avanço de todas as coisas, como a cada dia aumenta. Nós temos visto tudo isso diante de nós, hoje ainda mais com a inteligência artificial. As pessoas correm de um lado para o outro. O dia vai passando cada vez mais rápido, os dias têm se tornado tão curtos, né? Um mês, um ano. E a palavra de Deus nos garante e nos dá essa certeza e a esperança de que o Senhor Jesus nos fará brilhar, nós brilharemos, nós vamos resplandecer no céu, porque Ele nos conduzirá à sua justiça, nós vamos reluzar, seremos reluzentes como as estrelas para todo sempre, e estaremos com o Senhor nesses dias, né? Os dias do tempo do fim. Então, meus irmãos, o melhor ainda está por vir. Creia, receba e entenda que mesmo nesses dias difíceis, de escuridão, de trevas, de incerteza, mesmo nesses dias, né? O tempo vai chegar em que o Senhor se levantará por nós e nós seremos arrebatados. Aqueles que dormem serão ressuscitados e estaremos com o Senhor Jesus em teu reino para todo o sempre. A vitória é do povo de Deus. A vitória é daqueles que decidiram crer, aceitar o Senhor como teu único, suficiente Salvador. A vitória é do povo de Deus, pois já foi decretado por Deus, né? Que esse dia chegaria e Ele traria a vitória e a justiça em suas mãos. Aleluia! Fiquem na paz do Senhor Jesus.